Aê, queridão! Eita, Glória! E aí, turma? Tudo bom, pastor? E aí, pessoal? Tudo jóia? A gente tá com uma comitiva aqui, né? Paulo Guedes, nosso Paulo Guedes e o auxiliar do Paulo Guedes também. Nosso querido João. Amém! Bom demais! Deus me Cleto, ajude, obrigado, né? viu? É? Deus me ajude nessa empreitada aí. Antes de qualquer coisa, o pessoal, como é que tá o áudio aí? Vocês estão ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí, tá bom? Tanto o nosso como do nosso querido Cleto também. Preciso de vocês aí. Vamos lá, gente. Dá um sinal aí, como é que tá o áudio? Vou botar nas carinhas de sorriso. Não entendi, não. É. Muito bom, o pessoal já começou a responder. Muito bom, isso é ótimo, né? Glória a Cléo, esse Deus. aqui é o nosso querido Marcos, né? Prazer, Nosso querido Marcos. João. Prazer, Guilherme. Paz. Eles são aqui os gestores aqui na igreja, né? Uma bênção para a igreja. E eu convidei eles para participar também, porque é um assunto que tem tudo a ver, né? Um assunto muito interessante, muito bom, e que Marcos já tem feito um trabalho aqui na igreja, de vez em quando fez uma live, nós fizemos uma reunião, em alguns cultos também já tem falado sobre isso, para poder criar essa cultura, né? Um pensamento de mordomia com relação às Uhum. finanças. Né? E antes de tudo, eu quero te agradecer pela gentileza, pelo amor, né? Em aceitar o pedido desse humilde servo para você participar da nossa live. Amém, pastor. Que é isso, rapaz? Estamos no mesmo barco, como diz a história. Amém. Então, Antes, para antes mim da é gente um começar, você está fazendo um trabalho muito bom, né? Que é finanças sem rodeio. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. bom demais, pastor. Então, esse projeto já vem no meu coração borbulhando há muito tempo, né? Então, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área de finanças pessoais, eu sempre busquei muito me dedicar a esse assunto, né? Eu vou falar um pouquinho da história para poder entender como que tudo isso aconteceu, né? Então, eu passei por situações muito desconfortáveis financeiramente há 10, 12 anos atrás, logo no início do nosso casamento, né? Então, a gente sofreu muito. A gente não tem, eu e a Xênia, nós não fomos ensinados no nosso dia a dia, na escola, né, a respeito de finanças. Então, a gente trabalhava desde cedo, inclusive trabalhamos juntos, o senhor lembra disso? Né? Então, desde esse tempo, desde o do tempo do trabalho, a gente sempre pensou, como diz a história, no próprio umbigo, em si mesmo. Nunca se pensou em construir nada, nunca se pensou no futuro, e sempre era um momento. E eu sempre tive a minha independência financeira, Xênia sempre teve a dela, e quando nos casamos, queríamos tocar a nossa vida dessa mesma forma, né? Entendendo que eu podia fazer as minhas coisas e ela poderia fazer as coisas dela com o dinheiro dela. Só que agora a situação tinha mudado um pouquinho. A gente tinha as contas de casa. E quem ia pagar? Precisava cair na nossa consciência essa responsabilidade. E foi daí que a gente começou a entrar no desespero financeiro, porque queríamos viver dentro de um padrão de vida de solteiro, continuando casado. Então, entrei no desespero do cartão de crédito, de pagar o mínimo e por aí vai. Então, aquelas ligações, rapaz, eu sei bem o que eu passei. E foi daquele momento que eu disse, rapaz, eu preciso colocar um ponto final na minha vida e mudar esse cenário. Foi quando eu passei a me dedicar mesmo a estudar sobre finanças, né? Deus foi me dando sabedoria, foi me dando estratégias para contornar todas essas coisas. Fui cair muito de dentro mesmo no assunto, me dediquei bastante, né? Cheguei a ser convidado, né? E hoje faço parte do quadro de professores da Escola de Missões a respeito de finanças pessoais, né? Então, Muito bom. assim, consegui ter esse reviravolta na minha vida e hoje, graças a Deus, né? Eu, eu tenho tido a oportunidade de abençoar pessoas, de abençoar vidas. Sempre que surge a oportunidade, as pessoas me procuram. Rapaz, quanto é que você cobra para me tirar da situação? Eu digo, rapaz, eu não vou cobrar nada, não.
Isso é conversa, rapaz. O que Deus me abençoou, eu vou abençoar as pessoas. Né? Não tem coisa pior no mundo do que você viver numa pressão financeira. É muito desconfortável. Então, eu sei, eu passei por isso. Então, eu não quero que as pessoas passem. Então, Deus tem me concedido graça, sabedoria para todas essas coisas. E foi daí de onde surgiu o Finanças Sem Arrodeio. Diante dessa realidade que hoje que estamos vivendo, né? Desse cenário onde toda a humanidade, o planeta em si tem sido assolado por essa situação da pandemia. Então, muitas pessoas estão nesse desespero financeiro. Então, veio-se a ideia de colocar o projeto em prática. Então, o Finanças Sem Arrodeio, ele tem sido realizado toda segunda-feira, né, às 9 horas da noite. Nós temos feito esse projeto e visando mesmo alcançar essas pessoas. A cada segunda-feira nós vamos ter um ministro convidado tocando em um assunto diferente a respeito de finanças. Então, estamos aqui para ajudar naquilo que for, contribuir naquilo que for necessário. O Marco tem até uma pergunta sobre o material. Cleandro, eu queria saber como é que acessa isso daí? É pelo próprio Instagram? Tem algum canal? Isso. No Instagram, a gente está fazendo as lives ao vivo, né? E logo em seguida, esse material ele fica disponibilizado no meu perfil. Então, você pode acessar lá, Cleanto_Silveira, no Instagram, e vai estar disponível todas essas lives que já aconteceram, né? Nós tivemos, a primeira live foi com o Renato Galdar, falando sobre finanças na família. Ontem nós tivemos o pastor Marcelo Carvalho falando um pouco sobre finanças na palavra. Segunda-feira nós vamos ter a Marrose, ela trabalha conosco lá no ministério, ela é instrutora, né, especialista em investimentos, agora eu fugi a palavra, mas enfim. Então ela vai estar lá conosco, compartilhando esse momento na próxima segunda-feira. E sempre, toda segunda-feira, um tema diferente. Rapaz, legal demais, viu? Então aí, pessoal, se ligar, coloca na tua agenda, né? Toda segunda-feira. E também no próprio Instagram do nosso querido Cleanto, para você ir aproveitando isso, né? Amém? Muito e bom. Conforme for dando resultados na sua vida, lembre-se, ele não cobra, querido, mas nós somos um povo que semeia, que oferta, e ele é digno disso, né? Porque ele vai te ajudar, então é interessante você também ofertar na vida dele, né? Ah, mas ele lá não tem a conta. Não tem problema não. Entre em contato comigo que eu arrumo um jeito de chegar até ele. Amém, Tá bom, pastor. queridos? Mas nós devemos nos preparar para isso. Cleanto é uma bênção. Nós o conhecemos de longa data. Ele é um homem de Deus. E nós temos, assim, a certeza que é um material muito bom. Eu mesmo vou aproveitar. Muito bom. Inclusive, nosso querido filho do pastor João está conectado também, né? Ele trabalha com isso, né, Cleanto? Isso, o João Gabriel é João Gabriel. uma sumidade no assunto aí de investimentos. A gente vai ter ele aí, ele é um dos nossos convidados aí nas próximas lives. Logo, logo a gente vai ter ele aí compartilhando um pouquinho também da sua experiência a respeito de finanças. Tem uma equipe boa, graças a Deus. Também mencionar aí nosso querido Edivan Biones, está conectado, professor do Rema, nosso amigão, né, Cleanto? Nobre Edivan! Uma benção. Então, querido, vamos lá, né? Vamos fazer o nosso bate-papo. Vamos começar de coisas que parecem óbvias e básicas, mas que são interessantes para construir o pensamento, né? Amém, pastor. Então, no meio cristão, Cleanto, hoje já diminuiu isso, mas se existia muita dificuldade sobre a questão do dinheiro, né? O pessoal entendia lá, Timóteo 6,10, Paulo dizendo que o amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males, né? O pessoal sempre achava que o dinheiro é o problema, né? Eu queria que você falasse sobre o conceito do dinheiro e que o dinheiro deve ser... Como nós temos que nos comportar com relação ao dinheiro. Muito bom. Ontem, o pastor Marcelo, eu vou deixar já a dica e fazer referências, tá? Mas ontem o pastor Marcelo falou sobre isso de modo extraordinário. Foi muito enfático, muito simples, né? Ele falou justamente a respeito de tudo isso, dessa situação
do cuidado do dinheiro, né? De nós não sermos servos do dinheiro, mas sim entender que o dinheiro está aqui para nos servir, né? Então, a Bíblia ela está recheada de ensinamentos a respeito do dinheiro. É o assunto que mais se toca na Bíblia, está relacionado a dinheiro. Então, eu compreendo de que isso é importante para Deus. Então, Jesus, ele também trata isso como importante, né? E quando ele fala lá em Mateus 6,19, se você tiver com sua Bíblia, eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o nosso foco deve ser em buscar sempre ao Senhor. Nessa mesma passagem, ele vai discorrer e ele fala sobre a ansiedade, né? Por que você anda ansioso? Por que você se preocupa com tanta coisa? Ei, não se preocupe com essas coisas, não. Se preocupe, veja, foque em mim, né? Parafraseando, Jesus dizendo, foque no reino, que essas demais coisas, eu vou te acrescentar, porque eu sou o teu pai. Então, o nosso foco nunca deve ser o dinheiro. Agora, nós precisamos entender que precisamos trabalhar, porque a palavra ela fala várias vezes sobre a importância do trabalhar. Inclusive, em Provérbios, eu nunca vi um livro para se falar tanto sobre o preguiçoso. Eu fico imaginando como que naquele tempo já existia preguiçoso. Né? Então, se naquele tempo já se tinha essas instruções, imagine hoje a importância. Né? Então, algumas pessoas até distorcem um pouco a palavra e acham que você ficar em casa, né? Como dizia o nosso amado pastor Sêmio. Rapaz, você não deve viver pensando que fé é você se deitar na rede e você ficar se balançando e esperando as coisas cair do céu. Não, fé requer uma ação. Trabalhar requer uma ação. Você está lá dentro no seu trabalho, desenvolvendo habilidades, vai requerer de você fé, vai requerer de você graça. Né? Então, a palavra ela vai nos trazer essas instruções, ela vai trazer clareza para isso. Mas, voltando agora para Mateus, ele sempre vai trazer uma direção, um termômetro, um equilíbrio para nós. Entendendo que eu preciso agradar a Deus, eu preciso servir ao Senhor, colocar o meu foco no Senhor, porque na mesma passagem, logo depois ele diz no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou hei de agradar a ele, ou agradar às riquezas. E nós não estamos aqui para construir riquezas. Agora, é certo que se nós agradarmos ao Senhor, nós vamos desfrutar das riquezas. Né? Então, o trabalho vai ser esse meio para que a gente consiga alcançar essas coisas, né? Para que o próprio reino continue subsistindo, para que a palavra ela seja pregada, para que vidas sejam alcançadas. Né? Então, nós precisamos saber que o dinheiro ele é fundamental. Ninguém faz nada sem dinheiro. Verdade. Ninguém faz nada sem dinheiro. Né? Então, é o modo lícito que nós temos de conseguir o dinheiro é através do nosso trabalho, é através do nosso suor. Né? Então, a importância de eu preciso trabalhar para que o dinheiro chegue em minhas mãos e eu possa servir ao Senhor com o meu dinheiro. Então, a compreensão é sempre essa. E quando ele fala lá em 1 de Timóteo 6,10, né, a respeito disso, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o problema é dinheiro? Não, ele diz que é o amor ao dinheiro, ou seja, eu troquei o meu tesouro, eu troquei o meu foco, eu troquei o meu coração. E agora eu estou depositando a minha esperança em quê? No dinheiro, e não no reino. Então, quando eu passo a amar ao dinheiro, eu posso, ele continua dizendo, cair em alguns males. Eu posso, nessa cobiça, se desviar da fé.
eu posso me atormentar com muitas dores, porque eu desviei do foco. O meu foco sempre deve ser o reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Muito bom, querido. Show de bola. Então, o dinheiro a gente respeita, a gente não ama. É isso? Exatamente. Exatamente. Amém. Então, Leandro, eu venho, né, pesquisando bastante sobre, né, a parte de finanças, né? Eu gosto desse assunto. Eu não trabalho na parte de economia, né? Mas eu acho muito interessante esse assunto. Por quê? Porque a pessoa tem que saber como gerir, né, o seu recurso, justamente para Sim. poder usar da melhor forma possível. Uhum. E o negócio eu sempre vi que eu já li bastante livro, né, secular, assim, com relação a dinheiro. Uhum. E eu já vi que a Bíblia é muito rica nisso daí. Ela traz Sim. muita informação que nesses livros, né, de autoajuda, a gente consegue pegar na Bíblia e aplicar da melhor forma possível. Uhum. E o que eu ia comentar? A gente precisa ter um objetivo para poder usar os nossos recursos. Né? Você não Uhum. acumula ele por acumular, sem nenhum motivo. Você Uhum. tem que ter um objetivo para você pegar o seu dinheiro e traçar esse objetivo e perseguir ele e para poder alcançar. Tanto é Isso que mesmo. o pastor comentou que você acaba fazendo algum tipo de sacrifício, né, para poder Uhum. ter aquele objetivo, né? E eu Uhum. acho muito importante isso daí, né? Que a gente tem que ter um objetivo para poder usar melhor o nosso recurso e não ficar dependendo, por exemplo, de alguma. Eu quero fazer algo e eu acabo ficando insatisfeito, né? Porque eu não sei aonde gastar. A pessoa começa a gastar Uhum. onde não deve, ou ser sei lá, um consumista, né? Uhum. E aí eu queria que você comentasse isso aí também, viu, o Cleanto, né? Sobre a pessoa ter esse objetivo e aonde que ela pode, por exemplo, investir, né? Ou Uhum. aplicar para chegar no seu objetivo. Muito bom. Eu costumo falar, né, que um dos pilares de uma boa gestão financeira é você ter metas, é você ter objetivos, é você ter sonhos, né? Se a gente não sabe aonde chegar, para onde é que a gente vai? A gente vai Amém. estar caminhando sem destino, né? Tem uma frase de um autor aqui que é desconhecido, ele diz assim: pobre não é aquele que não possui dinheiro, e sim aquele que não possui sonhos. Amém. Então, o problema nunca vai ser dinheiro, Amém. nunca foi dinheiro, né? Eu quero até aproveitar aqui e fazer a indicação, né, recomendando esse tema aí do livro do nosso nobre Alex Moriá. Ele diz, Perfeito. o tema dele é Seu problema não é dinheiro. Então, ele é um irmão nosso em Cristo, lá da igreja de Campo Grande. Bênção demais. Você pode adquirir ele no verboshop.com. Então, ele fala muitas coisas sobre isso, mas o problema da humanidade nunca foi dinheiro, mas sim como ele lida com isso. Amém. Então, dentro da boa gestão financeira, você tem que ter, dentro de um controle financeiro, de uma gestão, de um planejamento, da sua organização, você precisa ter metas, você precisa ter sonho. Quais são as minhas metas? Estabelece metas aí a curto prazo, daqui a um ano, o que é que eu preciso, o que é que eu desejo na minha vida? Médio prazo, daqui a 3 anos, longo prazo, daqui a 5 anos. Então, você começa a estabelecer metas na sua vida, você começa a estabelecer parâmetros aonde você vai destinar o seu dinheiro. Por que às vezes a gente não pensa, não coloca metas em nossa vida? Porque às vezes a gente tem vivido a vida só de pagar conta. É Né? verdade. Recebe o salário, paga a conta. Recebe o salário, paga a conta. Às vezes esquece até dos princípios que a gente precisa praticar, que é Isso. dizimar e ofertar. Porque a gente só está com aquela mentalidade, não, o meu salário é para pagar a conta, é para pagar a conta, é para pagar a conta. Né? Então, o dízimo, a oferta, isso deve ser uma prática comum do cristão. Né? Ele reconhecer, entregar o seu dízimo ao Senhor, na casa do Senhor, reconhecendo que Deus tem sido fiel com ele. Deus tem sido fiel comigo, eu entrego os meus dízimos ao Senhor. Eu sou fiel, eu reconheço Deus na minha vida e demonstro a minha fidelidade para com ele. Então eu já fiz a minha parte. Não, não é aí.
a Bíblia fala várias vezes que nós precisamos ter a atitude de generosidade. Né? Então, Amém. aí entra outro momento onde você tem a oportunidade de semear na vida de pessoas. O Marcos fez a pergunta aí, qual é o melhor lugar hoje de se investir? Rapaz, sendo bem sincero para você, eu tenho estudado pouco a respeito de investimento, por isso que eu tenho colocado aí, me cercado dessas pessoas tão maravilhosas para trazer esse conhecimento para mim. E investimentos, você trabalhar com ações, você trabalhar com curto prazo, longo prazo, essas aplicações, você precisa de tempo para estar acompanhando. E nesse momento eu não tenho tido esse tempo para fazer isso, né? Para dar o tiro certo para fazer esses tipos de investimento. Mas diante desse tempo que eu comecei a estudar sobre finanças, algo que eu tenho desfrutado e eu sei o quanto eu tenho sido retribuído e tem sido satisfatório para mim, chama-se investir em pessoas. Muito bom. Amém. Então, esse é um investimento que, rapaz, eu tenho feito de fato um sacrifício em ser generoso e abençoar vidas. Né? Chegar junto dos necessitados, chegar junto daquele que está precisando. Ah, se eu tenho uma habilidade natural, eu sou bom nisso, de fazer isso ou fazer aquilo, rapaz, eu vou lá e chego junto, ó, posso te ajudar com isso. No momento eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma habilidade com isso e eu posso abençoar a sua vida. Posso socorrer as pessoas, né? Então, esse é o melhor investimento para mim, hoje, né? Falando espiritualmente, né? Naturalmente, a gente sabe que o dinheiro precisa ser bem aplicado, ele precisa você precisa pensar em uma reserva. Uma reserva para quê? Para uma emergência? Pode ser, mas nós precisamos entender que a reserva, ela sempre vai trazer para nós oportunidades. Então, se eu tenho uma reserva, eu posso desfrutar de oportunidades que a vida ou o dia a dia pode me proporcionar. Com uma reserva, eu posso, por exemplo, surgir uma promoção aí de passagem, alguma coisa desse tipo. Vamos fazer a viagem de férias dos sonhos. Eu tenho uma reserva que me proporciona fazer isso. Né? Então, a reserva, ela pode trazer isso, né? E você também pode, além de ter esse recurso da reserva, fazer com que o dinheiro passe a trabalhar para você, né? Alcançar a sua independência financeira. E aí você passa depois a trabalhar apenas por hobby, porque o dinheiro não é mais o seu foco. O trabalho que vai gerir o dinheiro vai sustentar a sua vida, o seu padrão de vida, e você vai mantendo aquilo ali. Muito Beleza? bom. Glória a Deus. Rapaz, quero mencionar aqui nosso querido Renato, né? Forte abraço, Renatão, pastor Abraão, também está conectado. Nosso querido Tom Nunes também, que trabalha com isso, né? Também Muito bom, isso aí. uma ministração dele sobre isso. E a gente está muito alegre de você estar participando disso. Cleato, geralmente no meio cristão, né? Tudo a gente coloca na conta do diabo, né? Pois é. Tudo é Satanás, lá vai, né? E aí até o próprio diabo às vezes pede a Deus, não me bota perto daquele crente não, que aquele crente é pior do que eu, né? E nesse campo da mordomia, de você administrar suas finanças, eu sei que isso também vem de uma educação que talvez você não tenha tido lá atrás. Uhum. Você bem falou, né, que você teve que buscar essa educação, você teve que ir atrás para você poder ter o controle, né? Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, disse domine sobre as coisas. Uhum. E esse conceito tem que estar bem fixo em nossa mente, da gente poder dominar essas coisas, né? Uhum. E as pessoas, por não ter uma mordomia, uma administração correta, lança a culpa em quem? No diabo, né? Isso. E só que o diabo está dizendo que o diabo não é o diabo, é aquele que jogou a culpa nele. Pois é. Porque você fala da mordomia, da administração. Muito bom. O primeiro, um passo importantíssimo para isso é você pensar, rapaz, eu estou confortável com a minha situação hoje? Bom, eu não estou. Independente da posição que você esteja, independente da condição financeira que você esteja. Então, você precisa mudar a sua forma de pensar. Mudar, buscar cultivar uma mentalidade
de prosperidade, uma mentalidade que vai te levar a algum lugar, né? Como eu falei, o problema financeiro nunca vai ser dinheiro. O problema financeiro não vai ser resolvido com mais dinheiro, né? O problema financeiro ele vai ser resolvido com uma boa gestão, com uma mudança de mentalidade, né? Romanos 12:2 ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, tudo vai começar na nossa mente. Tudo vai começar com a nossa atitude. Tudo vai começar com um passo de disciplina. A pobreza ela não vai estar no bolso das pessoas. Ela vai estar na mente, no coração e na boca. Confessando negativo, confessando desgraça, confessando miséria. Então, isso vai acontecer. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você tem a oportunidade de influenciar a sua vida através da sua confissão, é certo, meu irmão, que nós vamos produzir bons frutos, né? Nós vamos passar a viver, a desfrutar de condições naturais favoráveis. Precisamos parar de pensar nas condições naturais e aceitar de fato o que a palavra diz ao nosso respeito. E aí começar a declarar aquilo que ela já disse a nosso respeito. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? E aí eu passo a dominar sobre essas situações. Tem um testemunho do pastor Cláudio Duarte, né, que ele fala sobre um irmão que chegou para tomar conselho com ele. E aí chegou naquele desespero lá no gabinete dele. Pastor, minha vida o diabo quer acabar com a minha vida, eu não sei mais o que faço. Olha a fatura do meu cartão de crédito. Olha aqui. Pelo amor de Deus, o diabo vai destruir a minha vida. O que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço. E aí ele olha para o irmão e disse, senta aqui. Cadê a fatura? Aí ele pegou a fatura e disse, me mostra aí na fatura qual dessas compras foi o diabo que fez? Então, assim, às vezes a gente joga a responsabilidade de fato, como o senhor falou, para o diabo, mas foi uma atitude nossa, né? Precisamos exercer domínio próprio diante das vitrines, diante das tentações, né? Esse não é um momento esse momento que eu estou falando da pandemia, esse não é um momento de você estar comprando nada. Esse é um momento, por mais que se tenha as oportunidades, esse é um momento onde você precisa aproveitar e se estabilizar. Nós não temos ainda uma certeza natural das coisas futuras. Nós temos a certeza da palavra, de que nada vai nos faltar, que Deus é a nossa provisão. Mas olharmos naturalmente e dizermos que vamos passar por uma estabilidade, talvez seja um pouco de presunção. Então, nós temos a palavra, nós temos a sabedoria, nós temos o Espírito dentro de nós. Então, é com essa convicção, é com essa base que nós precisamos nos apegar, nos assegurar, para que ela nos conduza durante qualquer situação, exercendo domínio próprio sobre isso e deixando de colocar a culpa no diabo. Domínio próprio, disciplina. Na maioria das vezes, é disciplina. Muito bom, legal demais. Não, eu ia comentar só que o que você falou, né, que a gente repara que a maioria das pessoas, o que culmina, né, quando você vai ver a causa raiz do problema, é a falta de planejamento, né? A pessoa não tem aquele planejamento. E é interessante isso aí que você comentou, né? E também outra coisa é a generosidade. A gente tem que ser realmente generoso. A gente sempre comenta aqui, a gente sempre fala, né? O mínimo que você tem que ser generoso. Encontrar o equilíbrio. Exatamente. Encontrar o equilíbrio porque nós somos da fé, e isso é fato e é verdade, nós cremos na palavra, cremos na lei da semeadura, mas isso não nega também a questão da mordomia, né? Nunca negou. E nós temos que encontrar esse equilíbrio.
de semear na vida de pessoas, mas também fazer uma gestão correta das suas finanças. Aí, Cleandro, aqui em Resende, né, e estou aqui há 6 anos, eu acredito que 6 anos, eu e minha família. E nós passamos aqui 2 períodos que até então nunca eu tinha vivido, né? Que foram essas 2 crises, essa da pandemia e a que teve antes. E como é devastador, como é uma coisa angustiante, porque as pessoas passaram aqui e passam pelo o recurso diminuindo, perdendo seus empregos e, enfim, voltando para suas cidades de origem, né? A cidade esvaziando, enfim. E é como você bem disse, a fé ela nos é dada para a gente enfrentar e passar por essas situações e não se iludir com certas coisas que não tem fundamento nenhum, né? E com isso as pessoas entram em dívidas, né? Porque passaram por esse período, o dinheiro faltou, enfim. Você falou no início que você teve que reaprender. Você teve quando dá uma guinada na sua vida. Não é? E você teve que pegar informações para mudar a sua mente e você está onde você está hoje. Eu te pergunto, para as pessoas todas que estão conectadas, para as pessoas que irão também assistir novamente, quais os conselhos básicos que você daria para você começar a administrar suas finanças e para você sair de dívidas? Muito bom. O primeiro princípio é você conseguir saber a sua realidade, né? Então, a base é um bom diagnóstico. Então, a palavra certa seria diagnóstico. Quando você está com qualquer sintoma de dor ou enfermidade, alguma coisa, você se dirige ao médico, não é isso? E o médico ele vai te questionar quais são, o que você está sentindo, aonde é a dor, né? Para cada sintoma existe uma solução, existe um remédio, né? Dependendo daquele quadro clínico que você chega para consultar com o médico, ele vai te passar exames complementares para que você chegue até ele com um diagnóstico mais preciso. Então, o diagnóstico ele é fundamental dentro da base de você saber administrar bem, gerir bem. Então, o que seria o diagnóstico? É você parar, né, levantar todos os pormenores da sua vida financeira. Quanto que eu recebo? Qual é a minha receita? Qual é o meu salário? Né? Eu costumo falar, né? A Bíblia diz que quando você casa, marido e mulher passam a ser um. Então, se você que é casado, as suas finanças, elas também passam a ser um. Né? Então, eu não consigo entender como que a esposa não sabe quanto que o marido ganha ou quanto o esposo não sabe quanto que o marido não sabe quanto que a esposa ganha. Né? Então, essa conta ela não vai bater. Né? Então, passa-se a ter uma receita familiar. Né? Então, você precisa saber detalhes dessas suas receitas, quanto que você tem de receita, quanto que você tem de despesa. Então, você passa a fazer um levantamento, um diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, você precisa saber os detalhes, os pormenores. Né? Você não pode desconsiderar, por exemplo, coisas simples, como a compra do pão, aquele garrafão de água mineral. Né? Se você for fazendo contas simples, quando chega no final do mês, essas despesas, elas não foram computadas e você não sabe para onde foi o seu dinheiro. Então, você precisa saber cada detalhe de onde o seu dinheiro está sendo canalizado. Né? Então, você já fez o diagnóstico, você já sabe qual é a sua situação. Na maioria das vezes, quando você dá esse passo, o resultado ele sempre vai ser negativo. Nesse momento que você começa a Deus tem sido a sua provisão. Porque nada tem lhe faltado e as coisas estão acontecendo.
né? Mas se você consegue dar uma mãozinha a Deus, as coisas vão ser mais fáceis. Então, você levanta essas informações, você levanta os pormenores, aí você agora começa a estabelecer, você chega no seu padrão de vida. Qual é o meu padrão de vida? Está negativo? Está empatando ou está positivo? Então, dentro desse padrão de vida, agora eu vou me readequar. Eu vou manter esse meu padrão? Não, eu preciso cortar alguma coisa? Eu preciso passar a canalizar um recurso para uma reserva? Né? Então, esses são os passos que você vai precisar dar. Então, como é que eu faço isso? Então, tem várias maneiras. Um caderninho, anota lá tudo, devagar, direitinho, receita, despesa. Pode usar planilha? Pode usar planilha. Pode usar aplicativo? Pode usar aplicativo. O que importa é você ter o conhecimento da sua realidade. E isso é fundamental. Né? Isso é importantíssimo. Né? Então, ter esse cuidado. E, diante disso, você reconhecer e utilizar o dinheiro de forma racional. Né? Não é porque está sobrando que agora você vai rasgar dinheiro. Não, não é isso. Né? As pessoas pensam que poupar é ser miserável, mesquinho, mão de vaca, suvino. Bom, tem seu nonô, né? Tem muitos adjetivos aí, né? Mas o poupar é você saber, é você não desperdiçar o seu dinheiro. É você saber gastar com moderação, é até mesmo deixar de gastar. Isso Se você mesmo. quer se readequar no seu padrão de vida, tem coisas que você vai precisar cortar. Ah, aquela pizza do final de semana, né? Aquele lanchezinho todo dia. A gente está aí nessa situação da pandemia, o quanto que aumentou o consumo de delivery, né? Isso. Então, ter esse cuidado. Talvez esse não seja o momento de você estar nesse padrão de consumir dessa forma. Então, tudo são estações. E você precisa saber em qual estação você está e desfrutar daquela estação. E o mais impressionante do ser humano é ele conseguir se readequar em qualquer situação. Principalmente o brasileiro. Né? Ele consegue se readequar com muita facilidade em qualquer situação. Então, aproveita dessas habilidades que o brasileiro tem e se ajusta. Ajusta o teu padrão de vida, ajusta, coloca disciplina na tua vida, né? Em não desperdiçar, em saber como manter o seu padrão. Tem coisas que são supérfluas, amados, e a gente pode, nesse momento, desconsiderar. Né? E manter a felicidade dentro da sua vida, da sua família, do seu dia a dia. Muito bom, Cleto. Eu tenho que dar só uma resposta aí, que tem gente aí dizendo que eu sou Rapaz, cearense. estão falando, né? Estão falando da pinta da gente também, né, rapaz? Estão Que dizendo que coisa. fazer um hashtag para mudar a cabeleira. Eu sou do Isso é time de inveja, Jesus. viu? Jesus é o Isso é cabeça. inveja. Não é até do time de Jesus. Jesus é o cabeça. Viu? Jesus é o cearense. Esses platinados aqui, meu amigo. Isso foi muito boleto na vida, rapaz. Com certeza, cara. 3 meninas, olha aí, ó, 4 meninas em casa. Pois é, meu Maravilha. amigo. Então, galera, muito bom. Pastor, mas ele tá melhor que eu que tem cabelo. O João tá falando a verdade aqui. Pois é. A gente tá melhor do que ele. O Pois Hugo é. também, viu? Quando dizendo que o Hugo vai fazer um implante, isso é verdade, né? Já fez. Você Já precisa fez, ver né? que o Hugo já tá fazendo trança na cabeleira dele. É outro nível agora. Por isso o pastor Abraão tá querendo fazer também, né? É isso mesmo. E Renatão tá perdendo os cabelos. Rapaz, vamos mudar de assunto. Querido Cleandro, me diga uma coisa. Aí, um conselho para as pessoas que estão em dívidas, né? E às vezes as pessoas, por tentar sair das dívidas e, enfim, né, elas são tentadas a fazer acordo, e aí elas fazem acordo em cima de acordo. Fazem acordo que não podem honrar, e termina pagando um juros abusivo, ter aquela falta de paciência de esperar o momento certo e de ter as informações corretas para lidar com dívida, né?
Eu costumo dizer o seguinte, Cleandro, se eu estiver errado, você pode me corrigir, né? Que às vezes a gente pensa no sentido de honestidade, né? E honesto é aquele que paga suas contas em dia. Até certo ponto, sim. Mas o traficante paga. Mas o político desonesto paga. E ele não é honesto. Às vezes você enfrentar situações difíceis, por algum motivo ou outro, até por erros próprios, isso acontece. Isso pode acontecer. Mas você tem que ter a sabedoria para você voltar. Para você trabalhar, para que você possa honrar as contas em dia, né? E às vezes as pessoas nesse desejo de pagar logo e limpar o seu nome, fazem acordos que não deveriam fazer, fazem prestações que não deveriam fazer, pagam juros que não deveria pagar, né? E o que é que você aconselha para uma pessoa que tem dívidas, né? Como gerir isso? O que é que ele tem que fazer? Ele com o seu rendimento mensal, suas contas fixas e esses valores que estão em atraso. Como sair de uma situação dessa, Cleão? Existe um número que é bem alarmante na nossa nação, né? O SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, ele fala que 2/3 da população ela está endividada. E 1/3 dela está inadimplente. Então, assim, nós vivemos em uma nação onde o consumismo, né, e o poder e a facilidade de crédito, podemos dizer assim, ela é muito grande. Então, hoje, as empresas que trabalham com cartão de crédito, né, ou banco mesmo, eles vão trabalhar, a maior fonte de lucro delas hoje chama-se o mal pagador. Né, porque eles vão ganhar em cima dos juros. O bom cliente do cartão de crédito e do banco não é aquele que paga em dia, não. O bom cliente é o que paga em atraso. Porque ele já ganhou daquele que paga em dia, sobre aquela transação com o lojista ou algo desse tipo. Mas aquele que paga em atraso, ele está ganhando uma fatia bem maior. Então ele vai trabalhar com os juros abusivos, né? Rapaz, eu passei por isso em pagar o mínimo de cartão de crédito nunca mais na minha vida. Em você receber ligações todos os dias de alguém te cobrando. Meu Deus do céu, que coisa chata. Você perder a sua paz, a sua paciência com essas coisas, né? Então, inclusive, o Tom Nunes, Cleandro, está colocando aí, ele trabalha em banco, né? Se ele ainda trabalha, ele está dizendo, cuidado com o banco. Isso mesmo. Se você, olha, alguns estudiosos, eles dizem que se você está em dívidas, a primeira pessoa que você não deve conversar é com o seu gerente do banco. Porque ele sempre vai ter uma solução para você. Exatamente. Ele sempre vai ter uma solução para você e vai resolver rapidinho para você. Só que você vai estar entrando nessa que o pastor Leto falou, né? Naquele desespero ou pagar juros desnecessariamente. Né? Então, isso deve ser muito cuidadoso. Mas é uma realidade que a nossa nação ela enfrenta. Né? E nós, de certa forma, terminamos entrando nessa onda porque a gente vê fulano fazer, ciclano fazer e a gente vai sendo conduzido por isso. Né? Tem problema eu ter cartão de crédito? De forma alguma. Agora, você precisa entender que o cartão de crédito, você tem que dominar aquele limite. Isso. Né? Qual é o limite que o cartão de crédito vai te dar? Sempre superior àquilo que você não pode pagar. Para quê? Para te dar uma rasteira lá na frente. Então, tem perigo em você usar o cartão de crédito? Não vejo problema, eu utilizo. Mas por muito tempo eu decidi não utilizar, porque eu ainda não estava pronto para dominar ele. Né? Mas a pergunta, como que a gente vai sair daí das dívidas? Primeiro passo, ore ao Senhor. Amém. Coloca o joelhinho no chão, peça sabedoria a Deus para lhe conduzir com maestria diante dessa situação. Né? Então, Tiago 1,5 diz que se nós precisarmos de sabedoria é só pedir ao Pai. Então, senta, vai orar ao Senhor, pede sabedoria a Ele, para Ele te dar direção, acalmar você diante dessa situação, e você vai conduzindo cada caso de forma diferenciada.
Qual é o primeiro caso? É o primeiro passo. Você precisa identificar o que é que tem te trazido dessas dívidas. Pode ter Isso. sido algum descontrole, pode ter Uhum. sido um momento de desemprego, pode ter sido um passo errado que você deu, né? Uhum. Um deslize e por aí vai. Mas o primeiro passo é você identificar onde você errou, para que você não volte a errar novamente, né? O que levou isso? Então, segundo passo, tome nota de tudo aquilo que você deve. Quem é que eu devo? Devo a bodega de seu Toninho, devo ao cartão do não sei de quem, ao cartão do seu Zé, o cartão disso, cartão daquilo, devo a não sei, o aluguel, financiamento, prestação de Fazer um carro, diagnóstico, né? escola, das dívidas. Você agora vai tomar nota das dívidas, né? A quem você está devendo. A gente está falando de uma outra realidade, Uhum. né? Então, você vai listar tudo aquilo que você deve. Diante disso, você vai agora pensar, desses credores, dessas pessoas que eu estou devendo, quem tem as taxas de juros mais altas, aonde eu posso sofrer mais se eu atrasar isso aqui, né? Então, sabendo disso, sabendo desses valores, desses percentuais, aonde eu posso me comprometer mais à frente, eu vou pensar em outra forma. Qual é o terceiro ponto? Eu preciso agora readequar o meu padrão de vida. Readequar. Eu preciso arrumar um dinheiro para pagar essas contas, né? Ah, mas eu já enxuguei de tudo, eu não tenho mais o que fazer, não. Então, considera fazer um extra. Isso. Né? Então, Isso. vai trabalhar durante um período da noite, vai ver uma forma do recurso extra chegar, para que você saia dessa situação. É uma estação. E essa estação, você precisa sair dela. Né? Muito Então, bom. primeiro ponto, orar ao Senhor. Segundo ponto, identificar qual foi o problema. Terceiro ponto, liste tudo. Né? Quarto ponto, readequar o meu padrão de vida. O que é que eu tenho de supérfluo? Ah, rapaz, nesse momento a TV a cabo não é essencial para mim, não. Posso cortar? Beleza. Já é menos um valor aí e eu posso, nesse momento, me segurar sem isso. Né? Então, tem coisas que a gente pode cortar, que a gente acha que aquilo ali vai passar o resto da vida. Aquilo ali se torna tão importante na nossa vida que a gente acha que não vai ser mais, deixar de ser essencial. Né? Então, precisamos cortar isso. E quinto e último ponto é não contrair novas dívidas. Né? Uhum. Então, se você já está naquele desespero, você não, eu vou pegar um empréstimo para pagar fulano de tal. Depende. Será que é confortável isso? Será que o juro que eu vou pagar do empréstimo é menor do que eu vou pagar daquela tarifa do cartão de crédito? Tudo isso você tem que equilibrar e trazer para esse momento. E saber o que é fundamental, para você não contrair novas dívidas e terminar entrando no desespero, né? Tem muita gente, pastor, perdendo a sua vida, se Isso mesmo. suicidando aí porque não consegue achar solução. Mas existe solução para tudo. Existe solução para tudo. Né? Então, as dívidas não é um desespero, não. Se você se desesperar, você não vai sair, você não vai para lugar algum. Né? Eu tenho Isso. tido a oportunidade, às vezes, de aconselhar alguns casais, de aconselhar algumas pessoas, e eu vejo que elas estão tão desesperadas, tão apavoradas diante da situação de coisas tão simples. Mas que por você estar tão dentro daquela situação, vivendo por um momento de cobrança, você não consegue enxergar. E é importante ter essa visão de alguém de fora, né? De alguém que possa te aconselhar. Você não vai atrás de outra pessoa, meu amigo, que está devendo mais do que você. Porque essa pessoa só vai te empurrar mais ainda para o buraco. Né? Procura alguém que possa te ajudar de fato. Né? Isso mesmo. Isso E, mesmo. então, essas são as dicas de você sair das dívidas, né? Hoje, como eu falei, o consumismo, ele, de certa forma, ela tem levado muita gente para essas condições. Pastor Rosilon, ele diz uma frase que diz assim, tem gente comprando o que não precisa, com dinheiro Uhum. que não tem, para dar satisfação a quem não conhece. É isso mesmo. Então, você estabelece um padrão de vida de faz de contas. Uhum. Ah, mas isso é pela fé. Meu irmão, isso é tolice. Isso é tolice. A fé, ela chama a existência. A fé requer de nós
responsabilidade. A fé requer de nós atitudes. Pagar contas requer de nós compromisso. Né? Então, a fé ela vai nos canalizar para outro lugar. Né? Então, a gente precisa entender isso. Saber que o consumismo não vai nos levar a lugar algum. Posso ter as coisas? Devo desfrutar. Porque a Bíblia diz que eu vou comer e provar o melhor dessa terra se eu quiser. Então, o melhor está disponível para mim. Mas como eu vou adquirir esse melhor, como esse melhor vai chegar para mim, para minha família, é aí onde eu preciso repensar. Amém? Muito bom, Cleato. E também, né, falando sobre a questão da fé, quando a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? As pessoas precisam entender também, nós precisamos entender cada vez mais, que fé agrada a Deus, não me agrada. Entendeu? Às vezes as pessoas utilizam a fé para agradar a ela mesma. E não, vai agradar a Deus. E muitas coisas que vai agradar a Deus, eu não vou ficar bem confortável, não. Mas Exatamente. eu vou manifestar obediência ao Senhor para agradá-lo, né? Fé agrada a Deus. A Bíblia diz em Romanos 13, né, que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, né? Isso mesmo. Então, temos que partir para isso, temos que tomar essa atitude, né? E, Cleanto, nós temos aqui ainda alguns minutinhos, né? 7 minutinhos aqui, né? E já que estamos falando de finança, temos que falar um pouco sobre dizimar e ofertar. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu falei um pouquinho logo no começo, né, sobre alguns princípios. Né? Então, o dízimo ele deve ser algo fundamental na vida do cristão, né? Principalmente na vida do cristão. Reconhecer que Deus ele é fiel, né? A sua prática de fidelidade para com Deus. Aí onde é que eu entrego o meu dízimo? Em qualquer lugar? Não. Você entrega o seu dízimo onde você tem se alimentado. Qual é o lugar que tem te alimentado, que tem te trazido conforto, que tem trazido uma palavra, que tem te sustentado? Aonde você tem se alimentado espiritualmente? Então, é naquele lugar onde você vai destinar o seu dízimo. A palavra diz, traz o dízimo à casa do Senhor. Então, o dízimo ele é uma atitude sua de fidelidade. Da mesma forma, você separa ele da oferta. A oferta é uma atitude sua de generosidade. Ah, não, mas eu já entreguei o meu dízimo, é suficiente. Não, seja generoso. Né? A igreja ela precisa de recursos financeiros. A igreja não é patrocinada por ninguém, não. É pela gente mesmo. A igreja é o lugar onde Deus levantou para que as pessoas possam serem alimentadas e essas pessoas alimentadas, ela possa alimentar outras pessoas. Nós somos multiplicadores. E nada disso vem de graça. O dinheiro precisa chegar até a igreja, a estrutura física da igreja, para que as coisas possam acontecer. Então, o dízimo e a oferta, ela é fundamental. Né? Eu aconselho você, a gente já tem pouco tempo, né? Não quero me deter isso, mas assiste a live minha lá com o pastor Marcelo ontem. Ele explanou isso muito, muito claro, né? Então, assiste lá bem direitinho e considera essas coisas. A importância de você ser fiel ao Senhor. Ah, mas eu estou passando por essa situação e o que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para nada. Rapaz, Deus tem sido fiel com você? Você vai ser infiel com Ele? Não, então, seja fiel a Ele, permaneça sendo fiel a Ele. Você nasceu de novo, você tem a natureza dEle, você tem a fidelidade dEle habitando dentro de você. Então, se você reconhece o Senhor nos seus caminhos, independente da posição, da situação que você esteja vivendo, Deus vai ser o seu provedor. Deus vai ser a sua fonte. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a prática do dízimo e da oferta, ela deve ser algo comum no sentido de ser praticado, né? Mas entendendo que é fundamental na vida do cristão. Muito bom, Cleber. Glória a Deus. E lembrando as pessoas que estão aí,
que você não tem que ficar olhando para trás e se condenando, né, por coisas que talvez você ouviu. Não, toma uma atitude hoje. Mude Muito o seu bom. presente para você mudar seu Uhum. futuro. Você mudando seu presente, você vai ter outros resultados. Amém? Então, Uhum. aguarda esses conselhos tão maravilhosos que nós recebemos e pratica, porque teu futuro será glorioso. Cleanto, muito obrigado, querido. Tu foste uma bênção. Amém. Amém, pastor. Eu que agradeço pelo convite, né? Obrigado aí, Marcos, por estar junto aí com vocês, lhe conhecer o João. Obrigado por essa oportunidade. A todos os convidados aí, o pessoal que passou aí, que contribuiu, né? Meus familiares, tá meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, a turma toda aí torcendo. Então, eu sei, amados, que a palavra ela é capaz de mudar a nossa vida. Então, pratica a palavra, pratica os ensinamentos, né? O irmão Rei, ele diz que o sobrenatural, aliado com o natural, né, é um poder explosivo sobre tudo, todas essas coisas. Então, a gente precisa praticar mesmo e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, obrigado, pastor, pelo convite. E no que precisar, estou por aqui. Ô, queridos, você também, precisar da gente, estamos aqui. Lembrando, pessoal, que na segunda-feira, às 21 horas, não é isso, Cleanto? Isso. Finanças sem arrudeio. Isso aí, Finanças Sem Arrudeio. Segunda-feira, acompanha lá no meu canal no Instagram e recebe a palavra, recebe os ensinamentos poderosos que nós vamos estar compartilhando com vocês a cada segunda-feira. Muito bom, gente. Eu mesmo vou me esforçar para poder estar indo e ouvindo. Vou assistir os vídeos que ele recomendou aqui. Eu preciso. Espero que você tenha essa consciência também de aprender e você pode estar em outro lugar, em outro patamar de vida, né? Igual o Flamengo. Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês participarem aí, viu? Foi uma honra estar com vocês. Lembrando, amanhã nós temos às 19 horas uma live com Marcelo Saraiva sobre Velha Aliança e Nova Aliança. Na sexta-feira, às 19 horas, com Rosilon Lourenço. Eita, vai ser glória. top, não vai ter? Eita, gente, vai ser bom demais. Lembrando também que às 10 horas tem a live com o pastor Abraão, viu? Tem sido uma bênção, viu? Segue lá, isso aí. tem sido muito bom, pessoal. Vamos estar conectados e recebendo. Quarta-feira, a live do Ministério, às 20 horas também, viu? Com a filha do Osmond. Forte abraço, amo vocês. Tchau, tchau.